E nesse espaço, né, recebemos aqui o Giovanni D'Agostino. Giovanni, prazer em tê-lo aqui novamente no programa, né? Parabéns, o espaço está sendo realmente cada vez mais prestigiado e comentado, né? As pessoas comentam muito sobre isso. Bom, hoje vamos falar sobre a importância do planejamento orçamentário e financeiro, principalmente quando se abre uma empresa. Qual é essa importância? Senhores, primeiramente uma satisfação em estar participando novamente do teu programa, Silvio Lopes. Não existe uma fórmula mágica para o sucesso empresarial. Todavia, o empresário que pretende começar um negócio, é muito importante que ele detenha ferramentas e procedimentos para que aumente a possibilidade do seu sucesso. Uma delas é procurar um profissional para que lhe dê o suporte técnico acerca da adequação do capital à estrutura da empresa que se pretende abrir. Muito bem. Quando o empresário vai começar a empresa, primeiramente é muito importante que ele detenha capital próprio, que ele detenha o capital social para a abertura da empresa. Muito bem. E esse capital, ele necessariamente tem que estar adequado à estrutura da empresa que ele pode abrir com esse capital. Então, muitas vezes, o empresário que pretende iniciar o seu negócio, vamos imaginar que ele tem ali 50 mil reais para aplicar no negócio. Muito bem. Qual o tamanho do negócio que ele pode, que ele pode ter num primeiro momento com esse valor? Então, é muito importante ele ter o discernimento do que deve ser feito para que ele tenha condições plenas de alavancar o seu negócio com o capital de 50 mil. Esse capital pode ser de 20 mil, de 50, de 100, vai depender do que ele tem de disponibilidade. Muito bem, o primeiro passo, então, procurar um profissional que tenha qualificação em finanças, em orçamento. Muito importante, fazer um orçamento das despesas fixas. De preferência que esse capital dê para esse empresário a autonomia para pagar as despesas fixas por mais de um mês. Não é? Outra questão muito importante, é muito importante orçar o gasto com as instalações. O sujeito vai aplicar o seu recurso numa atividade mercantil, tem que ter as instalações adequadas para colocar a mercadoria à venda para receber os clientes. Um outro ponto que merece destaque, e esse merece muito destaque, é a quantificação do volume dos estoques iniciais. Por que merece destaque? Porque para as empresas mercantis, que são especialmente aquelas que vendem mercadorias, muito possivelmente a aplicação nos ativos vai se concentrar em 60% ou mais nos estoques. E o estoque, ele tem as etapas de realização. O sujeito compra o estoque, depois ele vende o estoque e depois ele... Tem que repor, né? Também tem que repor, né? Também, mas ele compra, ele vende e ele recebe o valor da venda do estoque. Então o estoque, ele só é efetivamente realizado quando ele recebe o valor da venda. Porque quando ele recebe o valor da venda é que ele vai ter o capital de giro para poder reinvestir, não é? E para poder fazer frente às despesas e custeio ordinário. E uma outra coisa muito importante é a disciplina, porque muitas vezes o sujeito pode cumprir com todos esses procedimentos, não deu certo o negócio. Pô, mas eu fiz tudo isso e não deu certo o negócio, mas foi cumprido o orçamento? Aí não adianta, não é? O sujeito efetiva esses controles e esses procedimentos e não cumpre com o orçamento. Então é muito importante cumprir com aquilo que se estabeleceu antes do início da atividade empresarial. Muito bem, então eu havia dito que o início da alavancagem financeira a própria da empresa, ela começa a andar com as próprias pernas, é a partir do momento pelo qual a totalidade do volume dos primeiros estoques são vendidos e recebido o valor da quantia. Então, ali, parte da premissa que ela começa a ter efetivamente uma vida própria. A empresa começa a ter uma vida própria. É muito importante a política da empresa no tocante aos prazos médios. Então, o prazo médio para o recebimento das vendas nunca pode ser maior do que o prazo médio do pagamento das despesas e do custeio. Então, o sujeito oferta os produtos,
e oferta e coloca lá na oferta. Não, eu vendo para receber daqui 30, 60, 90 dias. Ou a primeira parcela em 90 dias. Muito bem, mas qual é o prazo que os teus fornecedores vão te dar para te fazer o pagamento? Tem que casar, né? Tem que casar. No mínimo tem que casar. O ideal é que tu consiga receber pouco antes do que ter que fazer os pagamentos. Por quê? Porque se isso não acontecer, muito provavelmente tu vai ter que atrasar o pagamento dos teus fornecedores, e isso vai te gerar despesa financeira, ou vai ter que buscar recurso no mercado, que também vai gerar despesa financeira. E sempre lembrando que a lucratividade média na atividade da revenda de mercadorias, em termos gerais, a lucratividade é a relação entre o que sobra, efetivamente o lucro líquido, com o faturamento. A lucratividade média normalmente fica na casa de 8% a 10%. Então, se a empresa, se o titular tiver que buscar recurso no mercado ou atrasar o pagamento das despesas, muito provavelmente vai haver um comprometimento dessa lucratividade que, via de regra, na revenda de produtos não é tão alta. Tá certo. Muito bom. Bem esclarecedor, né? Aliás, e importante para aquelas pessoas que estão querendo abrir empresa, né? E hoje, o número de abertura de empresas é impressionante. Eu vi dados do IBGE aí, muitas pessoas perderam o emprego e tal, e tiveram essa visão de se tornar eles próprios o seu próprio patrão, né? Então, para isso, eles têm que ter esses caminhos esclarecidos com um contador. O contador é a figura mais importante para isso. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado. Até a semana que vem. Semana que vem voltamos, então, com o nosso Conversando sobre Contabilidade.